Sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos continuar meditando neste texto de Lucas, capítulo 2. Semana passada nós pensamos a respeito das palavras de Simeão. E agora nós vamos pensar nas palavras de Ana. Os versículos 36 a 38. Lucas, capítulo 2, dos versos 36 a 38. Diz assim o texto: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Muito bem, meus irmãos, a semana passada nós pensamos um pouquinho a respeito de Simeão e de como é possível a gente distorcer e não permitir que os verdadeiros sentimentos do Natal, o que a verdadeira sentido do Natal, tome conta da nossa vida. E que os sentimentos que havia em Simeão devem ser aqueles que devem dominar o nosso coração e também as nossas celebrações, para que o Natal não se torne apenas um motivo de celebração social, que não seja dominado pelos valores da sociedade, os valores do mercado, que quer que a gente desague grandes somas de dinheiro no mercado exatamente nesse tempo de celebração. Nós vivemos, na realidade, então, o perigo de não ter os verdadeiros sentimentos que devem dominar o nosso Natal. Também corremos, e vamos ver com Ana aqui, um outro perigo muito grande, que é de não celebrar diante das circunstâncias que vivemos. Se você deixar de assistir um programa de reportagens, ou deixar de ouvir ler alguns jornais, algumas manchetes, isso não vai mudar exatamente nada na sua vida. Mas quando a gente começa a ouvir todos os dias, o dólar subiu, o dólar desceu, a bolsa subiu, a bolsa desceu. Você começa a ouvir os problemas que enfrentamos na nossa sociedade. Você deve ter ouvido aí os últimos acontecimentos que envolvem a nossa polícia. E fatos que desagradam ou que nos deixam assim horrorizados. E você vê a sociedade na qual você está vivendo. Você pode pensar que nós vivemos tempos sombrios, tempos que são desgastantes, ou porque o Natal pode se tornar estressante pelas exigências que nos fazem, ou porque não temos esperança. A vida está difícil, enfrentamos lutas complicadas, e então nós temos um grande desafio de permitir que o Natal, ou de encarnar a mensagem do Natal em nossa vida. É um tempo que nós precisamos vencer as provações com a mensagem do Natal. É preciso que a mensagem do Natal nos ajude a vencer as nossas provações. Eu não sei para você, como é que você se sente, mas quando eu abro a televisão, ligo a televisão, melhor dizendo, eu ouço notícias horríveis. Quando eu começo a fuçar ali na minha rede social, encontro notícias difíceis. Então, não sei como é que você vai terminar esse ano também. Como é que foi seu ano? Um ano de provação? Um ano de dificuldades? Um ano de lutas? Eu encontro com alguns colegas, a primeira pergunta que eles fazem é assim: como é que está a igreja? Ela está como sempre deve estar. A gente está na luta, não é? Para não se perder no caminho, não permitir que as provações nos façam perder o rumo, desenvolver a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Então é possível celebrar o Natal de maneira errada e tirar Jesus do Natal. E achar que o Natal é o panetone, o peru, as festividades. É possível também celebrar ou não celebrar diante das circunstâncias da vida. Eu falei do preço das coisas e pode ter gente pensando assim: olha, não vamos celebrar para economizar, não é? Vamos guardar aqui, reter,
Porque mesmo terminando o ano com tantas bênçãos, com tantas alegrias, vivos diante de tantas coisas, vamos guardar isso, vamos reter para não celebrar. Tem gente que, quando está enfrentando dificuldades, a primeira coisa que faz é se afastar da igreja, da comunhão dos irmãos. Tem gente que, diante das suas lutas, se enclausura em casa e parece que foge de encontrar o mundo. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Ana é alguém que vai nos ensinar a respeito disso, que é possível celebrar em meio às provações. Talvez você esteja terminando um ano não tão bem como você gostaria, muitos sonhos não se realizaram na sua vida, muitos desejos que você colocou diante do Senhor, muitas causas com as quais você lutou diante do Senhor não aconteceram ainda neste ano. Mas Ana vai nos ensinar que é possível celebrar diante das provações, porque a mensagem do Natal, ela vem fortalecer as nossas forças na caminhada da vida. É quando nós nos lembramos do que foi que Deus fez, o que Deus começou a realizar, a cumprir com a vinda daquela criança ao mundo, nós podemos receber forças para a caminhada da nossa vida, temos nossas forças renovadas a cada dia. O Natal deve nos levar ao louvor, apesar das provações, das frustrações que a vida nos impõe. E Ana vai nos ensinar pelo menos 3 situações em que cantar um hino de louvor a Deus vai ajudar a prevalecer sobre as frustrações e sobre as provações. Você vai se lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua amada igreja de Filipos, ele diz assim, olha, levem a Deus, pela oração e súplica, todos os pedidos. As ansiedades da sua vida devem ser colocadas diante de Deus pela oração e súplica e com o que, irmãos? Ações de graças diante do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ana já estava experimentando isso 40, 50 anos antes de Paulo escrever aquela carta a Filipos. A primeira lição que a gente aprende é que um hino de louvor deve ser cantado apesar das frustrações da vida. Quando a gente lê, você vai se lembrar que Lucas está escrevendo esse evangelho mais ou menos no ano 70, 60, 70 da era cristã. E que isso está acontecendo no ano 0, o ano em que Jesus nasceu, o ano em que Jesus estava sendo apresentado. Na realidade, os historiadores contam que Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo, mais ou menos, não é? Então, pela contagem, há um erro ali, né, do ano 0. Mas se Lucas vai escrever isso lá, que Lucas está registrando, como historiador que ele foi, as memórias que ficaram na igreja de Jesus Cristo. Eles lembravam de Simeão e lembravam dessa viúva, que na época que Jesus nasceu tinha 84 anos. Essa é a mulher que você poderia dizer assim, essa mulher deve ser uma mulher frustrada. Deve ser uma mulher que não realizou seus sonhos na sua vida. Ela foi casada há muito pouco tempo. 7 anos. Eu estou casado há 37. Mais 3, 40 juntos. E, se Deus permitir, dá para viver mais uns 20, 30 aí tranquilamente. Essa mulher ficou casada somente 7 anos. Eu fico imaginando, quando eu tinha 7 anos de casados, só tinha uma filha. Não é? Quanta experiência que a gente não teria vivido. Ana é uma mulher que viveu apenas 7 anos casada, mas viveu muito tempo viúva. Se ela viveu 7 anos casada, se ela casou com entre 15 e 20 anos, então ela tinha aqui 60 anos, mais ou menos, de viuvez. Ela era uma mulher idosa. E a gente que está ficando idoso vai sabendo como é difícil ser idoso. Não é? Nos nossos tempos, imagine há 2000 anos atrás. Mas ela era uma mulher que no seu currículo, na lembrança, na memória da igreja de Jerusalém, era uma mulher que não deixava a área do templo, que adorava dia e noite com jejum e oração. Alguém diz que o fim da vida reserva desespero e amargura no coração do idoso, do velho, que é o último trecho da caminhada, que será penoso, cheio de desânimo.
E será mesmo que a velhice deverá ser um tempo de esperança e sem alegria? Nós encontramos esta mulher e Simeão, que também já era um homem idoso, que não revelam esse tipo de sentimento no seu coração. Diz um político que a velhice é um naufrágio. Você se lembra do Titanic? Esse político que falou isso, ele foi ficando velho, ele acabou se afastando, voltando para a sua cidade natal, e lá se enclausurou, como eu disse, e esperou a morte chegar. Uma pessoa idosa, de fato, pode parecer com um navio que vai afundando. Por isso que eu perguntei se você se lembra do Titanic, do filme, e que a água vai entrando nos porões, as luzes vão começando a piscar e vão se apagando, as máquinas foram parando, e de repente o navio foi se enchendo, e daqui a pouco ele subiu, quebrou no meio e finalmente afundou e foi parar no fundo do oceano. Será que isso é a única coisa que nos resta na nossa vida? E aí você pode ficar assim frustrado. Eu estou caminhando para isso. Eu posso ficar assustado porque eu estou caminhando para isso. Meu coração pode começar a ficar escurecido e sem esperança, sem alegria, sem amor, exatamente porque eu estou caminhando para essa direção. Ana era uma mulher viúva, idosa, mas que adorava, que jejuava, que orava, que mantinha uma vida de adoração. E por isso, nesse momento, quando ela chega e Simeão está falando a respeito de Jesus, é ela que dá, ou que solta um hino de louvor. Porque esse hino de louvor, meus irmãos, foi o cultivo que ela teve durante toda a sua vida. O testemunho que se dá a respeito dela é que ela estava sempre no templo, ela estava sempre buscando a Deus, ela estava sempre cultivando a sua comunhão com Deus, em oração e em jejum. As práticas espirituais que eram ensinadas para aquele povo. Quais são as práticas espirituais que têm sido ensinadas para você? E que você precisa realizar dia após dia, diante de frustrações ou decepções, nas alegrias ou nas tristezas, para que quando chegar o tempo da velhice, os dias maus que o sábio diz em Eclesiastes, você possa chegar lá com alegria, com esperança, com uma palavra de ânimo para quem vem atrás de você. Como é triste a gente encontrar alguém e falar assim, rapaz, olha, você já comprou um carro? E você chega com um carro e a pessoa fala, esse carro é uma porcaria, rapaz. Que péssimo negócio você fez. Já fez isso? Ou comprou qualquer coisa, comprou um produto qualquer e alguém chega e destrói aquilo que você fez? Imagina alguém falando assim para você, rapaz, você está bonito hoje, mas amanhã vai ser uma porcaria. Vai acabar tudo, você vai sofrer, vai doer e vai ser ruim. Isso não é triste? Mas a palavra de Deus fala que Ana deu um hino de louvor a Deus, apesar da sua viuvez, da frustração. A gente não sabe se ela teve filhos. Quem estava cuidando de Ana, qual era a situação dela. A gente sabe que Ana, por estar sempre no templo, jejuando e orando, quando viu o menino, apesar das circunstâncias da sua vida, entoou um hino de louvor a Deus. José e Maria, que estavam ali próximos, e que ainda tinham uma vida toda pela frente, ouviram um hino de louvor a Deus. Apesar da palavra de Simeão para Maria, uma espada vai atravessar a sua alma, eles ouviram uma mulher dizendo um hino de louvor a Deus. Então, você precisa cantar um hino de louvor a Deus diante das frustrações da vida. Tem alguma coisa que você vai carregar para o ano que vem que não aconteceu? Uma frustração? Um sonho que não foi realizado? Não chore, não lamente, não reclame. Cante um hino de louvor a Deus. Isso vai transformar a sua alma. Isso, ao invés de decepção, de tristeza, de rancor, isso vai trazer paz ao seu coração e vai animar a sua fé. Uma segunda lição que Ana nos ensina é que a gente deve cantar um hino de louvor apesar das frustrações sociais. Ana tinha as frustrações pessoais, né? Meu marido se foi,
estou viúva há tantos anos, mas ela também vivia num momento social muito complicado. Diz que ela dirigiu, deu uma palavra, uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Havia um sentimento que dominava aquela sociedade, que dominava aquele povo, que era motivo de conversa nos corredores, nas esquinas, nas famílias, nas festividades. Se hoje pudesse ser registrado, era nos botequins, nas praças. Era o assunto que dominava aquela sociedade. Elas tinham uma grande expectativa pela libertação de Israel. E quais são essas expectativas que dominavam aquele povo? O ano 160 a.C., houve uma revolta de uma família de judeus contra o Império Seleucida que dominava aquela região. A família de Matatias, ele tinha 5 filhos, um deles era Judas Macabeus, que foi quem liderou uma revolta que libertou o povo de Israel do domínio dos Seleucidas. Judas tem um epíteto, chamado martelo. Macabeus é martelo. Isso foi dado a ele porque ele lutou com grande bravura as suas guerras. Judas, o martelo, aquele que bate com força, aquele que arrebenta os seus oponentes. E até o ano 63, houve uma família real dos Macabeus que liderou Israel. Então, de 160 até 63 a.C., quando chegou 63 a.C., o Império Romano tomou Israel de novo. Você vai lembrar que Israel foi se afastando de Deus na sua história. Jeremias avisou, Amós avisou, Daniel avisou, Ezequiel avisou que Israel estava indo para o cativeiro, porque havia se afastado de Deus. Então, de 586 até 163, ele foi sempre dominado por outras nações. E aquele império que chegou agora em 63 a.C., era o Império Romano implacável, que ele impunha um cotidiano tenso. Eu ia lembrar aqui, porque eu cheguei a viver um pouco desse tempo na minha infância, quando havia a ditadura militar no país. E as histórias, eu morava bem na periferia de São Paulo, lá no fundão, no pé da serra. Então a gente sempre ouvia as histórias da Rota, por exemplo. E desse tipo de violência que parece querer voltar para os nossos dias. E era aquele clima tenso. Lembro de um amigo que falava assim, você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Você tinha que provar que era um trabalhador. Então, pensa num clima tenso. Onde você vai, você está preocupado com o que está acontecendo. Era o que acontecia ali. Você se lembra dos fariseus procurando Jesus para pegar Jesus em alguma coisa, e eles propõem então, olha, é lícito pagar a Roma o imposto? Isso era um problema sério. Pagar imposto era toda semana, todo mês. Você vai lembrar que dentro dos discípulos de Jesus havia Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele era mal visto, tanto pelo seu povo, como pelos romanos. Ele era um traidor de Israel, porque cobrava imposto do povo de Israel para sustentar o Império Romano, que havia invadido sua terra. Os fariseus procuram Jesus para testá-lo. É lícito pagar imposto para César? E aí é quando Jesus vai dizer a eles, de quem é essa moeda que vocês estão me mostrando? Não é de César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era um assunto do dia a dia. Dentro dos discípulos de Jesus havia Simão o Zelote. Os zelotes eram um grupo dentro do judaísmo que queria libertar Israel do Império Romano à força. Eles tinham aquelas adagas curvas e estavam dispostos a matar quem é que fosse para libertar Israel. Eles tinham uma grande expectativa que dominava toda a sua sociedade. E até pouco tempo antes de Jesus subir aos céus,
A pergunta final dos discípulos era: é nesse tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? A expectativa não era um reino espiritual, era um reino político. Esse era um assunto que dominava, era tenso e dominava todo o tempo naquela sociedade. Ana vivia nessa sociedade. Mas Ana não se permitiu dominar por isso. Em meio a essa frustração social, não está do jeito que a gente gostaria. Como é que você pensa hoje? O PIB não subiu. A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Cada palavra que alguém diz faz essa oscilação no comércio, na indústria, no nosso país. E aí talvez você esteja vivendo um ano que você fala assim, foi um ano de aflições. Foi um ano de desemprego. Que frustração. Foi um ano em que enfrentamos muita doença. Você vai procurar sua agenda. Não sei se você tem no seu celular a time lá, o tempo onde você anda. Eu deixo o meu celular assim. Então ele mostra que eu saí de casa, quando é a hora que eu saí, a hora que eu cheguei aqui, quanto tempo eu fiquei aqui, a hora que eu saí e voltei, onde eu fui. Se você olha aquilo lá e você pensa assim, nossa, como eu frequentei médicos, como eu frequentei hospitais, porque o meu ano se resume a isso. Como eu tive frustrações, eu queria ter feito isso, e não terminei aquele curso, não visitei aquela pessoa, não consertei aquele relacionamento, aquela situação continuou do mesmo jeito, empacada, não se resolveu. Não sei como é que você vai descrever o seu ano de 2024. Mas eu quero dizer que essas frustrações que são as circunstâncias que envolvem a nossa vida, ela não deve te impedir de cantar um hino ao Senhor. Você vai encontrar motivos pelos quais Deus o sustentou em 2024. Quando a gente pensa assim, nossa, como eu frequentei médicos, como eu frequentei hospitais, tem gente que não tem acesso a isso. A nossa oração sempre é para que Deus coloque no nosso caminho um médico que olhe para nós e fale assim, gostei de você, vou cuidar de você, quero esses exames, vou tratar disso. Essa semana a gente estava no café dos pastores e um colega agradecia a Deus por um jovem, menos de 40 anos, criou um negócio, um abscesso, né, parecia uma bolsa enorme no rosto dele. Até que chegou um médico e falou, não, pode deixar, eu sei o que é isso e sei como lidar com isso. E tirou aquilo. E ele está vivo. E agora está se preparando para fazer a reconstrução da sua face. Porque Deus colocou alguém no lugar dele. Ele teve acesso. E a gente ora por isso. Para que quando a gente olhar assim e falar, olha, foi tanta luta, tantos corredores, tantas filas, tantas senhas, tantos médicos, tantos exames, mas Deus encaminhou para o caminho certo, para o lugar certo, e Deus traz isso para a nossa vida, e nós precisamos aprender que apesar de tantos corredores, tantas senhas, tantas filas, tantos exames, Deus está conduzindo isso. E apesar das situações em que Ana vivia, e que ela não tinha como mudar, uma viúva naquele tempo era uma pessoa assim, uma mulher já era difícil viver naquele tempo, não tinha valor. Uma mulher viúva, mais complicado ainda. Mas Ana, naquele instante, elevou um hino de louvor a Deus. Porque ela era uma mulher que guardou o seu coração das frustrações da vida. Ela adorava, jejuava e orava em toda a sua vida. E chegou no momento que, apesar das circunstâncias da sociedade, ela pôde cantar um hino de adoração a Deus. E esse é o desafio que Ana traz para nós. A terceira lição que Ana nos ensina é que a gente pode cantar um hino de louvor, apesar das frustrações espirituais. Veja que ela entregou uma mensagem a respeito da criança. Eu não sei como é que Maria e José pegavam
pegavam, né, Jesus no colo, e Maria ficava remoendo as palavras daquele anjo. Ou que José via Jesus crescendo, veio a ver Jesus crescendo, ensinou o ofício de carpinteiro, e ficava olhando assim, falando, mas Emanuel, Deus conosco, quais eram as coisas que vinham à sua mente? Se Maria talvez pensasse assim, será que um dia Jesus vai me dar uma nora e vai me dar netos? Não sei o que ela pensava, não é? Mas Ana entrega uma mensagem a respeito daquela criança. Quando a gente lê o texto novamente e vê o que Simeão estava fazendo, o texto diz no verso 33 que José e Maria ficaram admirados com as palavras de Simeão. Eles não tinham controle pleno do que estava acontecendo, mas ficaram admirados. Não esperavam que Simeão pudesse falar aquilo que falou a respeito de Jesus. O próprio Simeão tinha plena consciência da messianidade da criança. Ela é uma criança, mas como nós dissemos domingo, aqui está em potência a salvação de Israel. É uma criança, mas ele é o Salvador, ele é o Messias. Simeão não sabia como isso ia acontecer, mas ele sabia que aquela criança era a salvação. E todos que estavam ali esperavam a redenção de Jerusalém, a salvação de Jerusalém. Simeão é aquele que dá uma palavra para Maria, dizendo assim, olha, uma espada vai atravessar a sua alma. E ele estava apontando para dizer para Maria, Maria, a morte do seu filho é essa espada que vai penetrar o seu coração. A gente tem aprendido que não existe uma dor mais inexplicável do que um pai enterrar seu filho. Essa inversão da ordem natural das coisas. E Maria é aquela que vai experimentar exatamente isso, sepultar o próprio filho. O ministério de Jesus, como Simeão diz, ele não confirma os fariseus e os religiosos da sua época. É um ministério que derruba uns e levanta outros. Ele derruba os orgulhosos para elevar os humildes. Ele é um sinal de contradição, como diz o verso 34, e ele vai revelar os pensamentos de muitos. Quantas vezes os evangelistas registram que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo os seus corações, denunciava o que estava no coração daqueles que queriam persegui-lo. Essa criança não vai atender às expectativas que aqueles religiosos tinham, que os políticos e aqueles que queriam a libertação de Israel tinham a respeito dele. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, é o preço da redenção de Jerusalém, da libertação de Jerusalém. Não é um exército, não é a espada, não é nenhuma estratégia, não é nenhum poder, não é nenhuma força. É o sangue daquela criança que é a redenção de Israel. Não é sentar-se no trono de Israel, mas é aquela criança ser o Kyrios no coração das pessoas. Essa é a palavra que Ana tem para dar a respeito desta criança que frustra as expectativas sociais e políticas. É por isso que ela tem um hino de louvor a essa criança, a Deus. Simeão, que era justo, piedoso, esperava a consolação para Israel. Ele era cheio do Espírito. E Ana, que nunca deixava a área do templo, que tinha contato direto com as promessas. Meus irmãos, cada vez que um animal era morto e que o sangue era derramado, era anunciado que haveria uma redenção, uma libertação para Israel. E era o sangue daquela criança que ia fazer isso. Ana guardou no o seu coração das frustrações espirituais. Quem esperava que o Messias viria a Israel como Judas Macabeu, como um martelo, para acabar com seus inimigos, entrar em Jerusalém montado num cavalo, com uma capa de vinho, se frustrou com Jesus. Porque Jesus não veio como um rei desse tipo. Ele veio montado num jumentinho. Ele veio para morrer na cruz e o seu sangue trazer a libertação que os outros aguardavam de outra maneira. Ana, quando olha para aquela criança, enxerga esta realidade.
e ela não está frustrada espiritualmente, ela consegue dar um hino de louvor a Deus. Porque o seu coração estava alimentado das promessas de Deus, da adoração de Deus, de jejum e oração. Portanto, é possível cantar um hino de louvor a Deus, apesar das nossas frustrações espirituais. Eu tinha a impressão que Deus ia me responder aquele pedido hoje, e Ele não respondeu. Eu pensei que seria esse ano, e não foi. Eu pensei que seria desta maneira, e Ele não fez do jeito que eu pensava. A mensagem de Natal, meus irmãos, fortalece nossas forças na caminhada da vida. É por isso que todos os anos a gente precisa voltar-se para esse momento. É por isso que todos os anos nós precisamos chamar a nossa família, nos reunirmos, para dizer assim, a vida é mais do que o que nós fizemos esse ano. Há uma verdade espiritual que extrapola as suas expectativas. Você pode estar frustrado com Deus, porque as circunstâncias sociais não te atenderam, porque as circunstâncias espirituais, as promessas que você imaginava que fossem se cumprir, não se cumpriram. Porque a sua própria vida, você está frustrado com você mesmo. Mas você pode cantar um hino de louvor a Deus. Eu quero lembrar algumas passagens da Bíblia que nos falam por que nós devemos cantar um hino de louvor a Deus. Porque o Natal, como eu disse, é Deus começando a cumprir a sua promessa. Diz Romanos 5,8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. A gente pode levar um hino a Deus, de louvor a Deus, porque naquela criança, Deus começou a demonstrar como nos ama. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho. E a gente pode cantar um hino de louvor, porque é a prova do amor. O Natal nos lembra que Deus provou o seu amor por nós. Nos lembra que Deus nos dá juntamente com Cristo todas as coisas. Quando você lê Romanos 8,32, diz que aquele, o Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas. Nós podemos começar a adorar a Deus, cantar um hino de louvor a Deus, porque todas as coisas, absolutamente todas as coisas que são para o nosso bem, o Senhor nos dá em Cristo Jesus. A gente pode estar frustrado com alguma coisa, mas se Deus permitiu essa frustração, é porque não é para o nosso bem. Então eu posso louvar a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor me livrou de mim mesmo. Eu quero o seu bem. Ele derrama o seu amor em nossos corações. Romanos 5,5 diz que essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Não deu o Espírito Santo para a gente ficar agarrado nas circunstâncias, no tempo, nos caminhos deste mundo, mas para que a nossa esperança esteja baseada no amor que Ele derramou sobre o nosso coração. Porque Deus reparte fé a cada um. Lembra lá que em Romanos 12 diz que por isso, pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meu irmão, Deus não deu fé somente a mim, não deu fé somente a Simeão, a Ana, aos grandes pregadores, aos grandes evangelistas, aos missionários, deu fé a cada pessoa que se aproximou dele. Essa é a promessa. E nós podemos cantar um hino de louvor a Deus por causa disso. Deus é o Deus que nos enche de alegria, de paz, de esperança e de poder. Paulo, quando termina Romanos, diz assim que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Todas as verdades, todas estas verdades, nos remetem a cantar um hino de louvor a Deus. Quando a gente lê, e se a gente fizer que nem Ana, não se apartar
não se separar, a gente cultivar a presença de Deus, como Ana fazia no templo, em jejuns e orações, nenhuma frustração, nenhuma luta, nenhuma dificuldade pode nos impedir de cantar um hino de louvor a Deus. Ele vai encher seu coração de fé, de amor, de alegria, de paz, de esperança. Vai cobrir você com a sua graça. E você vai ser como uma Ana. Pode chegar a 84, 90, 100 anos, cantando um hino de louvor a Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E pedisse a Deus que em meio às suas lutas, às frustrações da sua vida, às decepções, que o Santo Espírito de Deus venha lembrá-lo do amor de Deus por você, e de todas as promessas que Ele cumpre em Cristo Jesus na sua vida. Aquela criança que Simeão e Ana viram a salvação, a redenção de Israel, ela hoje é realidade, é plenitude para a minha vida e para a sua vida. Vamos nos apegar a Ele e vamos, através dEle, no nome dEle, receber de Deus tudo o que precisamos para sermos vitoriosos sobre as frustrações, as expectativas erradas desta vida. No seu coração, comece a adorar a Deus. Comece a cantar um hino lá no fundo do seu coração, silenciosamente, mas expresse a Deus o seu louvor e adoração. Deus querido, recebe a nossa adoração. Nós o exaltamos sobre todas as coisas, sobre as nossas lutas, as nossas decepções, as nossas frustrações. Nós o exaltamos como Senhor sobre todas as coisas. E nós o exaltamos pela prova de amor que o Senhor tem para nós. Nós o exaltamos porque o Senhor tem nos envolvido com sua graça, com sua paz, com seu amor, com seu poder. Nós temos experimentado a presença do Teu Santo Espírito. E nós te agradecemos pela esperança que há em nosso coração. Seja exaltado, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, não há outro fora de Ti, não há outro além de Ti. Vem reinar em nosso coração e em nossa mente. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.